A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós podemos ter as nossas orações respondidas? Quando nós oramos de forma inteligente. Quando nós estabelecemos um diálogo com Deus, de maneira que Ele receba esse diálogo, essa conversa, essa oração. Porque quando nós oramos, nós não falamos sozinhos. O nosso Criador está recebendo as nossas orações. E como nós podemos ter a certeza que as nossas orações serão respondidas? Será que a Bíblia nos dá essa certeza? Sim, absolutamente. Tem muitos textos que Jesus, que a palavra de Deus nos ensina como nós podemos ter a nossa oração respondida. E o primeiro princípio que eu quero apresentar para vocês está em João, capítulo 15, verso 7. Quando Jesus diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que quiserem e assim será feito para vocês. Então, nesse texto, Jesus está nos dando a certeza que as nossas orações serão respondidas e não algumas, apenas algumas orações. Ele diz: o que vocês quiserem. E qual é a condição para isso? Se a palavra de Deus permanecer em nós. Se nós permanecermos em Cristo e a palavra dele permanecer em nós. Então, precisamos aprender a palavra, compreender a palavra, meditar na palavra e deixar que ela entre no mais profundo do nosso coração. Quando isso acontece e nós oramos com as motivações que a palavra de Deus coloca em nós, com o conhecimento que a palavra de Deus nos dá, Jesus está dizendo que podemos pedir o que quisermos. O salmista também no Salmo 119 diz assim para nós: estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Olha como o salmista, diante de uma grande aflição, ele diz: estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Então o salmista sabia que era na palavra de Deus que ele tinha a solução, o amparo para as necessidades dele. Então, eu e você precisamos orar de acordo com a palavra, conhecendo as promessas que essa palavra tem para nós e as condições que ela também nos ensina. Quando nós fazemos assim, nada pode impedir a Deus de nos abençoar. Nada pode nos impedir de sermos abençoados pelo Senhor. Esse é o primeiro princípio. O segundo é a fé, é crer, porque Jesus também em Marcos, no capítulo 11, versículo 24, diz assim: e tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim acontecerá com vocês. Então, quando nós pedimos algo em oração, precisamos crer que já recebemos. Isso é fé, porque a fé é a certeza de coisas que nós esperamos e é a convicção de fatos que nós ainda não vimos com os nossos olhos físicos, mas é a convicção de fatos. O que é um fato? É algo que já aconteceu. Se você olhar no seu dicionário, você vai ver que um fato é um ocorrido, é algo que já aconteceu. Então a fé é a certeza do que se espera e é a convicção de fatos que não se vê, que não se veem. Então você e eu não vimos ainda com os olhos físicos, mas o nosso coração já viu pela fé.
porque o nosso coração, o nosso espírito precisa ter a convicção desse fato, daquilo que nós esperamos. Isso é fé. Por isso Jesus está dizendo ali em Marcos 11:24, que devemos crer que já recebemos e assim acontecerá. Nós não podemos esperar ver para crer. Isso não é fé. Fé é crer antes de ver, é ter a certeza. Olha o que João diz para nós também a respeito desse assunto. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, se nós pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. E como que eu sei que uma coisa é a vontade de Deus? Pela palavra dele. Se a palavra dele me traz uma promessa a respeito do assunto que eu estou pedindo, então eu sei que é a vontade de Deus me dá. E ele continua dizendo, e se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então nós já sabemos que já alcançamos as petições que fizemos. Então a oração precisa ter essa certeza, essa fé de que ele nos ouviu. Esse é um segundo princípio que nós precisamos nos alimentar, compreender muito bem o que é fé, para que possamos orar de forma inteligente, tá? Um terceiro princípio é o amor. Precisamos amar uns aos outros, o nosso próximo, amar a nossa família, amar a nossa igreja. Porque João também vai dizer nessa mesma carta, no capítulo 3, o seguinte: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. E tudo o que pedimos a Ele, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. E quais são os mandamentos de Deus? No Novo Testamento, qual é o mandamento que Jesus deixou para nós? Amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então é isso que ele está dizendo aqui, que se nós amarmos, nós temos confiança diante de Deus. E tudo o que pedirmos dele receberemos. Também em Marcos capítulo 11, verso 25, Jesus disse: e quando vocês estiverem orando, se vocês têm alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o vosso Pai, que está nos céus, também perdoe a ofensa de vocês, as ofensas de vocês. Então, quando nós estivermos orando, devemos perdoar. Não podemos guardar mágoa, amargura pelas pessoas, porque senão o nosso Pai também não nos perdoará. Então a nossa oração precisa ser com entendimento, com inteligência, ou seja, conhecendo a palavra de Deus. E assim nós temos a certeza que nós receberemos, porque Jesus disse: se as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que quiserem e será feito para vocês. Um outro princípio é o princípio do fruto, dos frutos, de frutificar no reino de Deus. Porque lá no capítulo 15, também de João, no verso 16, Jesus diz assim: não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi vocês e vos nomeei para que vocês vão e deem frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirem ao Pai em meu nome, Ele conceda a vocês.
Então não fomos nós que escolhemos a Jesus, não. Ele que nos escolheu e nos designou, ele diz, para que vocês vão e deem frutos. Assim vocês podem pedir ao Pai e Ele atenderá a vocês. Muitas vezes vivemos como se o reino de Deus não fosse importante para nós. Colocamos tudo em primeiro lugar e deixamos o reino de Deus em último lugar. Nós não estamos interessados em servir na casa do Senhor, em testemunhar da palavra de Deus, em ganhar almas. Não estamos interessados naquilo que Deus está interessado. Não vivemos para cumprir o propósito dele, o chamado dele. E por isso as nossas orações não são atendidas, não são respondidas. Não é porque Deus não quer nos dar, mas é porque nós não estamos andando de acordo com a palavra de Deus, frutificando, servindo ao Senhor. Então isso não é fé. Por isso também Tiago vai dizer que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal para gastarmos em nossos próprios deleites. Ou seja, nós não estamos interessados na vontade de Deus, nos planos de Deus. Estamos apenas querendo viver para as nossas realizações, o nosso conforto pessoal, e isso não é fé. Então precisamos compreender esses princípios. O último princípio que eu quero colocar aqui é o do descanso. Precisamos aprender a descansar em Deus, a confiar nele, a entregar a nossa vida para ele e simplesmente descansar. O Salmo 112 diz que o justo não teme más notícias, porque o seu coração está forte, bem firmado em Deus, e por isso ele não teme más notícias. Também no Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Poderoso não será atingido por setas que voam de dia, mortandades que assolam ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Praga nenhuma chegará à nossa tenda, quando nós descansarmos no esconderijo, na sombra do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Então temos que aprender a descansar. A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que esperam nele. Inútil vos será acordar de madrugada, dormir tarde e comer o pão de dores. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então, o Senhor quer que a gente confie nele, que a gente descanse nele, na paz dele. Assim ele poderá fazer por nós aquilo que ele deseja. Nós temos sempre que guardar aquilo que o pai do filho pródigo disse para o seu irmão mais velho, no capítulo 15 de Lucas, quando ele disse para aquele pai que ele trabalhava como um escravo e nunca tinha desobedecido um só mandamento do pai. E o pai nunca havia dado um cabrito sequer para ele festejar com seus amigos. Mas agora o pai estava dando o novilho cevado para festejar a volta do seu irmão. E o que aquele pai responde para o filho mais velho? Ele diz assim: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. O seu irmão estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. Por isso nós devemos festejar. Veja que aquele pai representa o nosso Deus Pai. E aquele irmão mais velho representa os filhos de Deus, que não se afastaram da vontade do Pai. E o Pai está dizendo para ele: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu.
Aquele filho tinha tudo já pertencia a ele, mas ele vivia como um escravo. Ele buscava obedecer todos os mandamentos do pai, mas ele não desfrutava daquilo que já pertencia a ele. Então nós precisamos compreender aquilo que nos pertence em Cristo, por meio de Cristo. E assim nós podemos orar de forma inteligente, obedecendo, andando segundo a sua palavra. E tudo o que vocês quiserem, vocês podem pedir que o Pai fará para vocês. É assim que Jesus diz em João 15:7. Leia na sua Bíblia. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.